Queridos, antes de eu entrar em alguns aspectos propriamente dito do que eu quero dizer, eu quero lembrar os irmãos dois textos bíblicos. Um deles, inclusive, é o tema que eu mandei para os irmãos, um post que diz: passe a Macedônia e ajude-nos, né? Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Vou pedir que os irmãos estejam com a Bíblia sempre aberta. Nós vamos ler bastante hoje. Atos capítulo 16, versículo 9. O capítulo 16 de Atos é um capítulo que apresenta o itinerário das viagens missionárias do apóstolo Paulo, sobretudo da segunda etapa de suas viagens missionárias, né? O apóstolo Paulo teve toda a sua ação missionária, foi praticamente em 3 momentos. Então tem a primeira, segunda e terceiro momento de viagens do apóstolo Paulo. E aqui no capítulo 16, Lucas, que escreveu esse livro, ele traça esse itinerário, apresentando os caminhos e as cidades que Paulo ia, anunciando o evangelho, pregando o evangelho, ganhando pessoas para o reino de Deus, trazendo as pessoas de volta, né, para o reino de Deus, e demonstrando como que o Espírito Santo estava no controle daquela obra. Imagine vocês que Paulo, às vezes, querendo ir para uma cidade, o Espírito Santo não lhe permitia. Mas ele vai pregar o evangelho. Sim, mas o Espírito Santo estava na condução, até mesmo de determinar o itinerário. Se você verificar na sua Bíblia, a partir do versículo 6 do capítulo 16 de Atos, diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então percebem os irmãos, num registro tão simples desse, porque apenas está dizendo que o apóstolo Paulo desejava ir para um lugar, o Espírito Santo não lhe permitia, e ele queria ir a outro lugar, o Espírito não lhe permitia. Isso demonstra como que o Espírito Santo estava no controle. Isso é um princípio. Todos aqueles que estão fazendo a obra de Deus, eles estão sendo dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. De modo então que o apóstolo, no andar da noite, ele estava orando, quando ele teve uma visão. Ele viu um varão macedônio, um homem da Macedônia, que lhe rogava, dizendo: ô Paulo, passe a Macedônia, vá para a Macedônia e ajude-nos. Ou seja, o Senhor lhe deu uma visão de um macedônio pedindo socorro, pedindo ajuda, fazendo uma solicitação de que o apóstolo fosse até a sua região, até o seu país, até a sua nação, para lhe pregar o evangelho. E vemos, portanto, nisso que a pregação do evangelho, nesse sentido do apóstolo ou dos apóstolos, ou que seja da igreja para os necessitados da palavra, é um ato de contribuição. Quando diz: passe a Macedônia e ajude-nos, venha nos ajudar a trazer a palavra, a pregar a palavra. Então aqueles que estão empenhados no ministério da palavra, na pregação da palavra, de certo modo, nesse sentido, eles estão numa ação de contribuição constante. Há um texto bíblico muito interessante no Evangelho de João, capítulo 20. Eu não vou ler todos os textos, mas na medida do possível eu vou dando as referências, os irmãos vão anotando e vão verificando. Quando Jesus, após a sua ressurreição, ele ali com os apóstolos, ele diz assim: olha, vocês devem ir e anunciar a palavra da reconciliação aos homens. Levem o evangelho, preguem aos homens o evangelho. Vocês estarão nessa ação de contribuir com o mundo, de contribuir com o reino de Deus na pregação do evangelho.
De sorte, disse Jesus no capítulo 20 do Evangelho de João, salvo engano, versículo 22, de quem vós perdoardes os pecados, serão perdoados, mas se vocês retiverem os pecados serão retidos. Daí a Igreja Católica Romana, ela compreendeu na sua interpretação de que Jesus estava dando à igreja, enquanto instituição, o poder de perdoar ou não perdoar os pecados, no sentido de que a obra de redenção teria, olha o verbo, teria sido efetuada por Cristo, mas estaria na mão da igreja o poder de falar está perdoado ou não está perdoado. Esse foi um grande erro, embora o texto pareça no primeiro momento dizer isso, quando afirma: se você perdoar de alguns os pecados, serão perdoados, mas se retiver os pecados, eles serão retidos. Mas quando lido esse texto, no contexto maior das Escrituras, sobretudo à luz do Novo Testamento, de tudo o que é ensinado sobre o papel da igreja, o papel de Cristo, a obra de redenção, a salvação para o homem, o perdão de pecados, se entende claramente que Jesus está dizendo: olha, é conferida à igreja a ordem, é conferida a ela a autoridade, é conferida à igreja a responsabilidade de levar aos homens o perdão de Deus. Ou seja, a igreja, enquanto esposa de Cristo, noiva de Cristo, esposa do Cordeiro, ela é uma auxiliadora. Ela tem esse papel de contribuir com Cristo na sua obra. Então Cristo morreu na cruz do Calvário pelos pecados da humanidade, ele ressuscita ao terceiro dia, mas ele ordena a sua igreja dizendo: vocês devem ir aos homens e levar a eles a palavra da redenção. E não somente chegar lá e levar a palavra, mas uma vez que eles crerem na palavra, essas pessoas precisam crescer nessa palavra e serem edificados na fé. E portanto, uma vez que é dada à igreja essa tarefa, quando diz: se de alguns vocês perdoarem os pecados, serão perdoados, ou se vocês retiverem, serão retidos, significa que a igreja, ela pode, na sua negligência ou na sua diligência, levar ou não levar a palavra da reconciliação. Quando nós nos negamos a obedecer à ordem de pregação do Evangelho, eu não me refiro a nível apostólico, como os apóstolos fizeram, mas no papel de igreja, de pregar a palavra, de anunciar a palavra, de se reunir, de ministrar a palavra, de sermos edificados na nossa esfera de ação. Quando nós nos negamos a isso, nós estamos retendo aquilo que é de Deus. Ou seja, aquilo que nós recebemos, Deus nos concede com o fim de nós entregarmos. Lembra que o apóstolo Paulo vai dizer que ele era devedor quanto à pregação do Evangelho a judeus e a gregos, a bárbaros e a livres? Lembram que ele fala dessa questão? Ele fala: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele está dizendo: olha, todas as revelações que o Senhor me deu, Ele me deu para que eu seja um depositário dessas verdades, e agora eu possa então ter esse papel de servir aos homens, levando essa palavra aos homens. Por isso ele se sentia devedor. Mas seria mais ou menos assim: imagine só que alguém chegasse e falasse: bispo Josué, vou te passar aqui uma certa quantidade de dinheiro para você repassar para os irmãos lá do Ministério Apostólico de Volta à Palavra. E você então, tendo em mãos, você tem a posse deste valor, mas uma vez que foi solicitado que você entregasse a outros, você é devedor, enquanto você não levar aquela soma e entregar àqueles a quem foi dito que deveria ser entregue. Então nós temos essa responsabilidade, e nesse sentido nós então temos uma postura e uma ação de contribuição, de colaboração com os homens no trato da ministração e da pregação do Evangelho. Em contrapartida, veja, abre sua Bíblia agora em Filipenses, no capítulo 4. É apenas uma questão de introdução para os irmãos entenderem. Eu quero trazer inicialmente 4,15 de Filipenses. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber,
senão unicamente vós outros. Nós vamos continuar a ler daqui a pouquinho, mas entenda que quanto aquele, no caso o apóstolo Paulo, aqueles, os apóstolos, ou quantos homens ao longo da história receberam de Deus um ministério, entenda ministério como incumbência. Deus chama alguém, ou Deus chama alguns, ouça em nome de Jesus, abra o seu coração, e Deus coloca no coração daquelas pessoas não somente a revelação da verdade divina, mas Deus coloca também o desejo no coração de que essa pessoa se torne um colaborador do Evangelho. Como Paulo diz, tudo faço para ser um cooperador com o Evangelho, para cooperar com o Evangelho. Então Deus coloca no coração de alguns a visão da verdade e a incumbência, o desejo profundo, um coração imbuído de uma vontade de compartilhar aquela verdade com outros. Quando há no coração a visão, a revelação e esse profundo desejo de compartilhar aquilo que recebeu com outros, está estabelecido ali um ministério. Agora, estes, para que possam levar a cabo, porque eles estão servindo aos homens, eles não estão numa ação e numa função de colaborar com os homens ou não? De colaboração? Sim ou não? Agora, em contrapartida, essas pessoas precisarão de outros que também cooperem com eles. Olha o que nós lemos na Escritura. Volte a Filipenses 4,15. Olha o que nós estamos lendo. Eu quero que você compreenda isso. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para Macedônia, não foi para lá que Paulo foi, quando disse, passe a Macedônia e ajude-nos? Então, quando ele foi a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ou seja, a igreja de Filipos, no tempo de Paulo, era uma igreja que estava ali na função de colaboradora da verdade. Ou seja, Paulo era o portador da palavra. Paulo estava com o ministério selado no seu coração. Ele tinha a visão da verdade, ele tinha a revelação da verdade, ele tinha a incumbência da verdade, o desejo profundo no coração de compartilhar, mas ele precisava de pessoas, de igrejas que pudessem lhe dar o suporte necessário. Por isso ele diz que quando ele partiu para Macedônia, nenhuma igreja se associou com ele no tocante a dar e receber, senão unicamente a igreja de Filipos. A igreja de Filipos associou com o apóstolo Paulo. Quando diz no tocante a dar e receber, é porque a igreja de Filipos e as demais igrejas, elas eram igrejas ricas. Imaginem só, pensem vocês comigo, uma igreja sob o ministério do apóstolo Paulo. Que maravilha, não? Já imaginaram se nós tivéssemos hoje o apóstolo Paulo vivo e nós estivéssemos, enquanto ministério, sendo assistido pela cooperação ministerial do apóstolo Paulo, com todas as suas visões e revelações espirituais que ele recebeu de Deus? Nós não seríamos uma igreja rica, sim ou não? Enriquecida da verdade do Evangelho, e portanto, nada mais natural do que nós procedermos no mesmo sentido de nos tornarmos colaboradores. Se o apóstolo de um lado estava no sentido de colaborar, levando aos homens a palavra, a igreja de Filipos estava na retaguarda apostólica, dizendo, nós queremos colaborar com o apóstolo Paulo, no sentido aqui do texto, para que ele tenha o desempenho necessário na ministração do Evangelho. Versículo 16, ele continua dizendo, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. 17, não que eu procure o donativo. Em outras palavras, eu não estou dizendo isso para que vocês enviem recursos para mim, não por isso, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ou seja, no momento em que a igreja se associa à pregação do Evangelho, que a igreja entende o seu papel, a sua função,
de que ela não somente está ali para receber a palavra, mas também para contribuir na assistência. Para que o ministério aconteça, ocorre então que há na igreja não somente o crescimento espiritual, mas também há o crescimento, como diz o texto aqui, o crédito, o fruto que aumente o vosso crédito. O versículo 18 diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Bem, em caráter de introdução, eu trouxe esses dois textos para os irmãos entenderem que existe uma relação de cooperação entre nós que recebemos a palavra e o ministério que promove a pregação da palavra. Ou seja, não é possível que nós pensemos em algum momento que nós estamos aqui apenas para receber. Interessante, eu acompanho o Querigma virtual, também acompanho sobretudo o projeto Sem Fronteiras. Para quem não sabe, é um projeto que inclui centenas de pessoas de todo o Brasil e fora do Brasil. E eu ouço diariamente, o pastor Josué está aqui, não me deixa mentir, e vários irmãos são testemunhas de que nós escutamos diariamente, todos os dias a gente ouve pessoas dizendo o quanto estão gratas a Deus pelo ministério de Volta à Palavra, o quanto que esse ministério tem ajudado, trazido luz, entendimento, libertação. As pessoas têm recebido abundantemente. Isso é misericórdia de Deus, isso é graça divina. Entretanto, em contrapartida, eu fico observando que nós passamos por profundas dificuldades para manter o ministério vivo, ativo, na sua ação de não somente levar a palavra aos homens, na medida do possível, mas de expandir, aumentando os mecanismos de propagação dessa palavra. O ministério de Volta à Palavra, se tem algum ministério na terra do qual eu posso testificar, certamente há vários, né? Mas do de Volta à Palavra eu posso falar com toda a propriedade. Este é o ministério comprometido com a verdade de Deus. Estamos já há 19 anos empenhados na compreensão da palavra, empenhados na ministração dessa verdade, de vários meios. Tivemos no passado um programa de televisão que durou por 8 anos, anunciando na televisão, todos os sábados, às 9 da manhã, na TV Brasília, nós pregando a palavra. Quantas pessoas foram alcançadas, quantas pessoas foram libertas, quantas pessoas se alegraram, foram curadas, e dão um testemunho dizendo que o programa de televisão foi uma grande bênção. Nós acabamos perdendo o programa de televisão. Ao invés de nós expandirmos de TV Brasília para âmbito nacional, nós perdemos um programa distrital. Foi uma perda, um prejuízo. E isso em razão de que, na medida que nós crescíamos, porque pessoas vinham em razão do programa, para nós deveríamos nos unir para manter o programa, para continuar, nós permitimos que nós perdêssemos o programa. Nós tínhamos um local que concebia ali, recebia a média de 500 pessoas, né, sentadas tranquilamente, até mesmo 700 pessoas, um pouco apertado. Nós já colocamos em conferências lá na QI. Nós perdemos aquele local de reuniões porque não conseguíamos pagar o aluguel. Nós perdemos, à época, pastores de dedicação exclusiva. Nós começamos uma sequência de perder vários bens, coisas preciosas. E antes de eu trazer essa mensagem aos irmãos, eu conversei com o pastor Josué, conversei com outros pastores, pastor Giovanni, pastor Marcos, nós conversamos também pelo WhatsApp. De todo modo, nós pensamos que precisávamos conversar com a igreja em razão dessa nossa preocupação, no sentido de que o que mais nós vamos perder? Já perdemos o programa, já perdemos um local amplo, já perdemos pessoas que viviam exclusivamente para a pregação do Evangelho. O que mais vamos perder? Vamos perder agora este local?
Vamos perder o último pastor de dedicação exclusiva? Será que nós estamos porventura caminhando para um dia? Eu sei que muitos corações, não aqui obviamente, mas há muitas pessoas que estão aguardando esse momento. Estão aguardando o momento que recebam a notícia dizendo: o ministério de Volta à Palavra deixou de existir, ele fechou as portas. Sabiam que tem pessoas esperando por isso? Quem sabe disso? Tem muita gente, né? E talvez o mais interessado que isso aconteça seja o inimigo das nossas almas, porque esse ministério tem uma função fundamental nos dias de hoje. Pelo menos eu acredito nisso. Eu percebo a grandiosidade, o valor daquilo que Deus tem nos dado. Lógico que nós vamos continuar sempre pregando, mas por que nós vamos perdendo as coisas tão boas? Pastor, mas o que acontece? Ora, queridos, nós somos um grupo de irmãos hoje de aproximadamente 300 pessoas. Não é uma igreja pequena. Lógico, se comparada às grandes igrejas, né, as megas igrejas, nós somos uma igreja minúscula. Mas nós não somos uma igreja de 20, de 30 pessoas, de 50. Nós somos 250, 300 pessoas. Acontece que, me parece, que nós estamos tomados de uma anestesia. Fomos anestesiados de uma insensibilidade. Primeiro porque me parece, salvo engano, os irmãos me perdoem se eu estiver equivocado na minha consideração, também não quero ferir os irmãos, eu quero apenas tocar a consciência dos irmãos, que nós não conseguimos congregar os membros numa só reunião. Me parece que há uma rotatividade, mas que a Vera fala assim: olha, Nolinha, eu vou domingo que vem e você fica em casa, aí no outro você vai e eu fico, vamos revezando aqui, né? A gente não consegue, porque tudo para nós é motivo de não congregar. Se chove, não foi porque choveu, eu não fui porque foi o jogo do São Paulo e Corinthians, e o Corinthians deu uma taca no São Paulo, ganhou. Aí não fui porque fiquei triste, o São Paulo perdeu. Aí o Vasco dá uma taca o Flamengo dá uma taca no Vasco. Aí o Vascaíno não vem, o Flamengo não vem porque ganhou, o outro não vem porque perdeu. Se é feriado, não vem porque é feriado, não vem porque é longe. Ou seja, nós temos sempre uma razão para não vir, para não participar. Às vezes vem, presta atenção, chegamos 7 horas, a reunião está quase, o louvor está quase encerrando, e a pessoa vai embora antes de acabar. Ela chega depois que começou e vai embora antes de acabar. Eu às vezes fico assim pensando: Senhor, será que não tem valor isso aqui? Não tem valor? Eu fico pensando. Vocês não pensam isso não? Porque eu, quando vou a um lugar que eu gosto, eu chego antes de começar, porque eu gosto. E quando acaba eu ainda fico por lá conversando, porque eu gosto. Agora, às vezes nós precisamos de parar um pouco e pensar: Senhor, como eu estou procedendo em relação ao Evangelho, à palavra que eu tenho recebido? Até que ponto eu estou comprometido com aquilo que eu digo que eu creio ou não creio? Eu falava aqui na quarta-feira algo muito sério, e talvez esse seja um ponto, né? Talvez seja até uma explicação para algumas coisas. Eu dizia, eu fico imaginando, tem uma pessoa que fica tantos anos numa dada congregação, para que não fique muito, que seja qualquer igreja, digamos que a pessoa está há 10 anos na Assembleia de Deus, ela é assembleiana, estou dando um exemplo. Aí de repente, por um motivo ou outro, ela se muda para uma cidade e tal, e chega lá, não tem uma igreja próxima da sua casa. Ela não vai dizer assim: não, eu vou congregar na igreja mais próxima de casa aqui, que é uma adventista. Não, a pessoa que é assembleiana, ela vai para uma igreja do mesmo segmento, que não seja assembleia, mas do mesmo segmento, mas nunca para um adventista, porque são opostas. Ou que seja um adventista, ele não vai sair
mudar de cidade, lá ele vai para a Assembleia de Deus, porque são opostas. A não ser que no confronto da leitura bíblica, do discurso, do entendimento da vida, a pessoa foi convencida do contrário. Aí sim, houve uma mudança no coração, na visão, na fé. No caso de uma testemunha de Jeová, ela tem um segmento. Cada pessoa que está na sua denominação, não estou aqui falando dos méritos do certo ou do errado, se aquele segmento é correto ou incorreto, não é isso que eu estou dizendo. Eu falo de uma visão. E quando você tem uma visão, então, você defende, você colabora, você contribui, você se envolve. Aqui, de repente, pessoas ficam aqui um tempo, aí quando saem, aí eu fico sabendo, não, a pessoa está na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu falo, não, você está de brincadeira, não pode. Ou a pessoa dormiu todos os cultos, não ouviu nada, ou a pessoa nunca entendeu nada, porque para sair de volta à palavra, para ir para a Igreja Universal do Reino de Deus, sem nenhum desprezo aos irmãos, mas é porque a diferença é muito grande, é água e vinho, é uma diferença enorme. Bem, eu estou tentando chamar a atenção dos irmãos para a nossa necessidade de cooperação. Aí nós nos mudamos para cá, quando foi em janeiro agora, nós sofremos o primeiro problema de ordem de crise financeira, porque com a mudança para cá, tudo se estabeleceu, né? Um aluguel bem mais em conta, nós baixamos várias despesas, fizemos todos os ajustes possíveis, aí ficamos tranquilos. Em janeiro tivemos um problema, aí eu justifiquei para mim mesmo dizendo, não, é final de ano. Início de final de ano o pessoal gasta muito, em janeiro vem impostos tal. Até falei para os irmãos algo nesse sentido aqui. Fevereiro eu falei, não, é porque é carnaval, ainda está naquela onda, né? Ainda faz parte do processo. Quando deu no mês de março, que foi o mês passado, não foi? Eu falei, não. Aí continuou um problema. Eu falei, é reflexo do mês passado. Aí chegou o mês de maio, esse mês. Aí, março, abril. Chegou abril, esse mês. Aí eu falei, não tem reflexo mais. Nós estamos doentes. Há um problema. Há um problema. Eu saí num desespero, dali de trás, procurando o Mendes e a Luzia lá fora, porque eles ficam ali recebendo no cartãozinho, né, dos irmãos. Depois que colocamos a máquina, aconteceu de os irmãos passarem a ofertar mais na máquina do que no dinheiro, né? Quando eu vi, eu falei, Gilvan, o que é isso aqui? Isso aqui foi entrada de cartão? Ele falou, foi. Eu corri lá fora para ver se o Mendes e a Luzia não tinham se esquecido de entregar os bilhetinhos para o Gilvan e para o Nivaldo. Eu falei, deve ter esquecido. Ele falou, não, pastor, é aquilo lá mesmo, é daquele jeito mesmo. Eu falei, não, misericórdia. Eu falei, não temos como prosseguir dessa maneira, nós estamos doentes. Nós estamos doentes. Eu não me refiro a que ninguém faça nenhum esforço descomunal, que ninguém venda uma casa, um carro, dê o que não tem. Não é isso, os irmãos sabem da nossa honestidade. Os irmãos sabem o tanto que nós somos solícitos com a igreja. E eu mesmo não costumo nem ministrar esse tema. Eu acho extremamente constrangedor pregar sobre ofertas. Eu evito o máximo. Mas quando eu vi, eu falei, não, ou nós vamos falar alguma coisa, para ver se a gente consegue resgatar, ou segurar, manter o pouco que temos, ou do contrário, eu não sei o que vai ser, porque não tem o que fazer. Nós estamos doentes. Pastor, mas então, talvez a solução seria acabar mesmo, porque nós não damos conta. Não, nós damos conta, queridos. O problema é que são poucos os que estão comprometidos de participar. Pastor, mas a crise do Brasil está grande, a situação está difícil. E eu escolhi aqui um texto, quero ler com os irmãos. Eu não vou pregar todo o texto, mas eu quero ler com vocês, eu estou dentro do meu tempo, para os irmãos entenderem um pouco o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Pode ser? Aí no caso não sou eu, é o que a Escritura diz. Eu estou aqui na qualidade de falar a palavra para os irmãos, como sempre. Mas antes de tudo eu me recordo, isso tem mais ou menos, nós temos para 19 anos de igreja, isso tem mais ou menos uns... Andresa, vocês têm quantos anos aqui na igreja? 12, então tem uns 12 anos, mais ou menos, porque na época do irmão, que era amigo de vocês, ele falou assim, pastor, me fala uma coisa,
O tema de oferta é um tema bíblico? Ele me perguntou, né? Eu falei, é um tema bíblico. Ele falou assim, tem algum pecado em pregar a Bíblia? Eu falei, não, não há pecado algum. Ele falou assim, por que você resiste a falar sobre esse tema para a igreja? Por que você não prega sobre esse tema? Você não fala. Aí os irmãos ficam com problema porque você não fala. Então esse tema, falar sobre ofertas, sobre doações, é um tema estritamente bíblico. Você vai encontrá-lo amplamente em toda a Escritura. Sobretudo nós que vivemos pelo Novo Testamento. Fala sobre o apóstolo Paulo gastou 2 capítulos de uma epístola para falar só sobre esse assunto. E eu quero ler com os irmãos esse texto. Abre em 2 aos Coríntios, capítulo 8. Veja que o apóstolo Paulo, eu falei que ele gastou 2 capítulos consecutivos, né? Mas ele falou muito sobre esse assunto. Vamos lá, vamos entender um pouco o que a Escritura diz sobre esse assunto. 2 aos Coríntios, capítulo 8. Vamos lendo devagarzinho e pontuando algumas questões importantes aqui. Espero que vocês estejam gostando. Eu estou bastante empolgado com a mensagem de hoje. Capítulo 8, versículo 1 em diante. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A Macedônia voltou aqui no contexto. Sempre que Paulo está falando sobre o assunto, Macedônia aparece, né? Veja que ele fala: vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Primeiro ponto, quando se fala de graça, o que você pensa? Quem que gosta da graça de Deus? Que maravilha, a graça de Deus. Tem coisa melhor do que a graça de Deus? A graça de Deus é algo maravilhoso. O problema é que nós sempre, quando pensamos em graça, nós sempre vinculamos estreitamente ou única e exclusivamente a salvação de Deus. O Senhor nos salvou pela sua graça, isso é verdade. A salvação é um dom imerecido, não é? A salvação não é por obras humanas. Se Deus fosse salvar o homem pelas suas obras, há muito Deus já teria destruído a humanidade. Mas Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus se dá a si mesmo graciosamente e gratuitamente aos homens para a salvação. Mas a palavra graça, ela é muito mais ampla do que se possa imaginar. Imagine vocês que em Filipenses capítulo 1, versículo 29, Paulo diz que não somente nós recebemos a graça, né, de sermos salvos pelo Evangelho, mas recebemos a graça de padecermos com Cristo. Já imaginou quando alguém está padecendo, está sofrendo, fala assim: olha, eu estou experimentando a graça. Deus me deu a graça de padecer por Ele. Deus me deu a graça de sofrer, no sentido de que todos os homens sofrem, mas os homens sofrem por causa dos seus pecados. Sim ou não? Os homens sofrem, e a maioria dos sofrimentos humanos, quase que a totalidade dos sofrimentos humanos, é o fruto da própria ação do homem, que afastando-se de Deus, colhe o fruto da sua decisão, da sua ilusão, do seu pecado. Mas de repente, Deus fala assim: olha, eu vou escolher o José Lima. Imagina Deus falando isso: José Lima para sofrer pelo meu nome. Imaginou? Aí ele: não, Senhor, muito obrigado. Não, mas muito obrigado você tem que dizer ao Senhor que você está muito feliz, porque nem todos os homens têm essa graça, esse privilégio de sofrer, não pelos seus próprios pecados, mas sofrer por causa do nome de Jesus. É um privilégio. Já imaginou? Quantos querem ou desejam esse privilégio de sofrer pelo nome do Senhor? Eu sei que nós não queremos mesmo, né? Fala a verdade. Não, eu quero a graça de Deus no sentido de que Ele me enriqueça de bens, de salvação, de cuidado, de saúde, de cura e de libertação e de felicidade. Mas negócio de sofrer não é comigo não. Mas quantos entendem a graça de Deus poderiam falar: Senhor, que maravilha, eu vou morrer, todos vão morrer. Tem um que vai morrer de tiro na cabeça, tiro. Tem outro que vai morrer com 72 facadas. Mas não tem não? Não tem quem morra com assim.
Tem outro que vai morrer atropelado. Atropelado foi boa, né? José não falaria assim, né, pastor? Atropelado. A língua portuguesa não te permite, né? Outro vai morrer porque caiu de cima de um prédio. Outro vai morrer de infarto, de derrame, de câncer, vai cair um raio na cabeça dele, afogado, queimado, estuprado. Aí chega lá o José Lima: eu morri pelo nome do Senhor. Olha que maravilha. Eu fui degolado, mas foi por causa do Evangelho, porque eu não me curvei diante do mundo, do príncipe deste mundo. Eu vivi em prol, em função do Evangelho, e por isso eu morri por causa do Evangelho. Isso é um grande privilégio, isso é graça divina. Agora, no texto que estamos lendo, o apóstolo Paulo diz: eu vos faço conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Eu quero saber que graça é essa. Quem aqui quer saber qual foi a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia? Vamos ver? Versículo 2: porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, pois eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. A graça era de participar da assistência aos santos. Então é como se, imagine vocês que Paulo estava fazendo uma grande recolhimento de ofertas, né, em toda aquela região, para levar para os irmãos da Judeia que estavam necessitados. Havia grande fome na Judeia. A igreja da Judeia passava por profunda dificuldade. O apóstolo Paulo começou uma grande campanha entre as igrejas do mundo gentílico para socorrer os irmãos judeus lá da Judeia. E como as igrejas da Macedônia estavam num momento de profunda pobreza, de profunda dificuldade, muita luta, muitos irmãos desempregados. Os que estavam empregados ganhavam pouquinho, tadinho, estava passando mais necessidade. Talvez Paulo deveria também fazer uma grande coleta de alimentos e de dinheiro para esses irmãos. Então Paulo teria dito assim: olha, vamos deixar os irmãos da Macedônia de fora. Entenderam ou não? Vamos deixar de fora. Esses irmãos não estão em condições de ofertar, eles estão carentes de serem ajudados. Então não vamos contar com os irmãos, porque eles não podem. Quando os irmãos da Macedônia ficaram sabendo, olha o que diz o texto: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem. Paulo: não nos deixe de fora. E Paulo teria 1 milhão de argumentos: irmãos, vocês não têm condições, vocês não podem. Ele falou: não, mas olha que ofertar é uma graça divina, ofertar é um privilégio divino. Então nós não queremos ser privados dessa graça de participar. Portanto, ofertar está para a graça de Deus, assim como a graça de Deus está para o ofertar. Se você entender, eu não estou aqui dizendo, usando dessas palavras para te enganar, nem para te iludir. Vocês estão aqui, vocês me conhecem, vocês sabem quem sou eu, sobretudo no que diz respeito a esse tema. Infelizmente há hoje 1 milhão de pessoas no mundo, de líderes, de pastores, que estão enganando as pessoas. Estão vendendo caneta supostamente ungida, porque de ungido não tem nada. Não é porque colocou óleo, né, azeite de oliva, que a caneta está ungida, que não está no sentido de Deus divino, não. Tudo bem, que eles podem até acreditar nisso, mas isso se torna uma grande fraude. A Bíblia nos adverte isso desde os tempos do apóstolo Paulo. Ele fala sobre isso. Eu sei que há milhares e milhares de líderes evangélicos, sobretudo, enganando as pessoas, tirando o seu dinheiro, vendendo machado, vendendo caneta, vendendo rosa, vendendo água, vendendo o que mais? Sal grosso,
Nós aqui não fazemos isso. Quando eu digo que é uma graça divina, eu falo porque eu creio naquilo que a Escritura nos apresenta por verdade. Ou seja, Deus nos dá o privilégio. Alguém fala: pastor, muito bom, muito bonito, eu acho maravilhoso. Agora o problema é que eu não estou em condições de ofertar. Bem, o segundo ponto, o texto diz, leia comigo o versículo 2: porque no meio de muita prova de quê? De tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, o ato de dar não está nunca jamais vinculado a quantidade de coisas que eu possuo. Ou seja, não é somente uma pessoa rica, próspera, materialmente falando, que está em condições de dar. O dar está para a generosidade. A generosidade está para a disposição de um coração que se entende como alguém que veio a este mundo para servir. De modo que mesmo em profunda tribulação, mesmo em profunda pobreza, como diz o texto, eles foram generosos. Generosos. Eles falaram: nós queremos participar. Lógico, cada um com aquilo que pode. A questão não é exatamente o valor que se dá. A pessoa fala assim: não, eu não vou dar a minha oferta porque ela é tão pouquinha que ela não significa nada. Ela é muito pouco, não tem valor, não vai fazer nem diferença. A questão aqui não está na diferença, a questão está na disposição do nosso coração. Lembra daquele caso, né? Salvo engano, Marcos capítulo 12 nos fala esse episódio em que Jesus entra no templo. Estou me referindo ao templo lá do povo de Israel. E aí Jesus se assenta diante do gasofilácio, no momento em que as pessoas estão passando e colocando, depositando as suas ofertas. O texto diz que os fariseus, os escribas, aquela liderança toda, aquele povo mais próspero, jogava nos gasofilácios grandes somas de dinheiro. E Jesus ali olhando aquela situação, quando veio uma viúva, coitada, a viúva que precisa de amparo, não é? Sim ou não? Eu lá falaria assim: ô viuvinha, não faça isso. Eu já falei para vários irmãos isso. Talvez ele esteja até pecando. Ô meu irmão, não faça isso. Sua oferta, eu sei que você é tão generoso, mas você precisa, não é? Você está na condição de receber e não de dar. Mas eu nunca consegui convencer alguém de recolher sua oferta. Essas pessoas. Veio uma viúva, coitada. E diz a Bíblia que ela colocou lá o equivalente a um quadrante, que se fosse colocado nos termos atuais, digamos que fosse um quadrante, não fosse 25 centavos, não é? Ou se for referindo-se a uma diária, um quadrante seria mais ou menos uma média de R$10. Vamos colocar nesses termos. Talvez que fosse o almoço daquela senhora, porque a Bíblia diz que ela deu tudo o que ela tinha. Quando Jesus viu aquela senhora colocando R$10 lá no gasofilácio, Jesus parou o movimento, assim: pessoal, parou, vocês estão vendo aqui? Ela está colocando R$10. Eu pergunto: qual aqui entre vocês todos e ela que mais ofertou? Qual que é a maior oferta? A mais expressiva? Logo todos pensam que são aqueles que dão grandes somas de dinheiro. Eu falo: não, essa mulher, ela tem um coração generoso, e portanto ela está doando tudo o que tem, e essa, portanto, é a maior expressão de amor e de generosidade. Então nós não podemos nos esquivar: ah, mas eu não posso, eu não consigo. Nós somos uma família. Eu só gostaria que todos nós, e tudo bem que nós fôssemos 10, 20, 30, mas eu queria contar com vocês todos na mesma proporção com que vocês podem contar comigo, na mesma disposição.
na mesma proporção. Tudo que o Senhor tem nos dado, eu não tenho negado nada para os irmãos. Ou tenho? Passado tudo para os irmãos. Lutando. E a nossa luta não é pelo hoje, não. Nós temos duas lutas, uma tensão entre o nosso passado e o nosso futuro. Estamos lutando por destruir grandes fortalezas que foram ao longo da nossa vida construídas em nós, para então construir uma nova visão, uma nova consciência que nos introduza na eternidade com Deus. Então, a nossa luta é muito grande e, portanto, todos podem participar. Continuando a leitura do texto, o apóstolo continua assim no versículo 5: e não somente fizeram como nós esperávamos, os irmãos da Macedônia, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então veja que o ato de ofertar não é a questão meramente de ajuda esse povo aí, coitado, ajuda essa igrejinha, coitado. Não, é uma questão de compreensão e de doação de si mesmo. Esses irmãos aqui, eles se viam completamente integrados. A igreja da Macedônia não era uma igreja que dizia assim: o ministério de Paulo, a pregação que Paulo faz. Não, eles se davam, eles davam-se a si mesmos, ao Senhor e à igreja, totalmente integrados, totalmente juntos, e aí também doando os bens, os recursos materiais, para a manutenção de uma causa nobre. De uma causa nobre. Continuando o texto, versículo 7, ou versículo 6: o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Então veja que o apóstolo Paulo diz, versículo 8, ele está falando para Corinto. Vamos pensar aqui, olhem para mim. Digamos que essa ala seja Corinto e aquela ala seja a Macedônia, só para os irmãos entenderem. Então, falando aos coríntios, o apóstolo diz: eu quero que vocês conheçam a graça que Deus concedeu aos de Macedônia, as igrejas da Macedônia, porque aquele povo, ele está falando para Corinto, aquele povo sofredor, no meio de tribulação, de angústia, de pobreza e até de miséria, se tornaram solícitos e generosos, rogando, não mandaram uma carta de solicitação, um ofício, não, rogando com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. Eu quero que vocês de Corinto saibam daqueles irmãos, saibam o testemunho daqueles irmãos, saibam o coração daqueles irmãos, saibam a boa vontade daqueles irmãos. Aí o versículo 6 ele diz: o que nos levou, ou seja, esse testemunho da Macedônia nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Então nós mandamos Tito até vocês, para que vocês possam fazer ter a mesma disposição dos irmãos da Macedônia, que vocês se envolvam com o mesmo espírito, que vocês tenham a mesma visão, que vocês tenham o mesmo coração. Mas por que Paulo manda Tito? Qual é a razão de Paulo enviar Tito a Corinto? Era para pregar para eles? Não. Vamos continuar a leitura, versículo 7. Como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Ou seja, a igreja de Corinto, ela era uma igreja próspera em todos os sentidos. Não somente próspera materialmente falando, se bem que a igreja de Corinto era uma das igrejas mais prósperas materialmente falando daquele tempo e daquela região. Agora Paulo fala assim: olha, do mesmo modo, versículo 7, como porém em tudo manifestais o quê? Superabundância. A igreja de Corinto era uma igreja superabundante. De quê? Tanto como no fé, palavra e saber. Uma igreja rica na fé, na palavra, no conhecimento.
e em tudo e em todo cuidado e em nosso amor para convosco. Ou seja, além de fé, palavra e saber, ela tinha o cuidado apostólico e o amor dos apóstolos. Aí ele fala assim: assim também abundeis nesta, qual graça? Do ofertar. Então essa igreja aqui de Taguatinga, de Brasília, né? Porque tem irmãos de vários lugares aqui do DF, é rica na fé? Sim ou não? Não é possível, né? É rica na palavra? Que maravilha. É rica no saber? É rica no cuidado? Então vocês estão superabundando nessas coisas. Assim também, diga para o seu irmão, assim também. Puxa vida, Josué, fé, palavra, saber, cuidado. Então vamos adicionar mais uma superabundante graça. Assim também abundeis na graça do ofertar. Então essa igreja nossa aqui está igual a de Corinto, rica e superabundante na fé, na palavra, no saber e no cuidado. Está faltando nós sermos abundantes no ofertar. Quem gostaria de completar essa cadeia de bênçãos e de graça? Eu preciso, todos nós precisamos, não é? Versículo 8: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Agora Paulo começa a apelar no sentido de dizer: olha, eu não estou aqui dando um mandamento, uma ordem, não é? Façam isso, porque o ofertar não é algo que deve ser feito coercitivamente. Ofertar não é uma questão da lei, até porque nós pagamos, por exemplo, nós temos várias ofertas, vocês sabem, né? Nós temos várias contribuições. Quem aqui paga impostos? O imposto que você paga é nada mais do que você estar associado num grupo de pessoas, de um estado, de uma cidade, de um país, e todos têm que contribuir para a iluminação pública, para o saneamento público, e nós temos que, há muitas coisas públicas que nós devemos contribuir, porque nós compartilhamos coletivamente dessas coisas. Só que nós fazemos isso por quê? Porque amamos os outros, amamos a cidade. Como que eu amo? Quando eu vou pagar o IPVA, irmãos, eu vou cheio de alegria e de generosidade. E eu falo: não, o IPVA, ele veio 849, mas eu quero dar mais. Eu quero dar 1000. Quem é que faz isso pelo IPVA? Ninguém? Até a energia da nossa casa que nós consumimos, pagamos reclamando. Não tem um que não fala que energia cara. Quem é que fala assim: que maravilha, a energia chegou? Quem é aqui que faz isso? Todo mundo, quando olha, reclama da conta de água, da conta de luz, e reclama com razão, né? Tudo bem? Então tudo isso que nós fazemos, nós pagamos para o governo de impostos e os nossos consumos, as taxas e tudo mais, nós fazemos coercitivamente. Agora, quando fala do ofertar, não existe uma lei humana que fala assim: você é obrigado a fazer isso, senão vamos cortar os copos descartáveis lá atrás. Senão você vai chegar lá dentro, vai ter um meio balde d'água você jogar no vaso. Não tem isso aqui, tem? Nem deve, né? O ofertar é algo que nasce do amor. Por isso que talvez seja tão complicado, né? Talvez esse seja um ponto a ser buscado. Amar os irmãos, amar o ministério. Eu queria que todas as palavras que os irmãos do Sem Fronteiras e os irmãos daqui, todas as palavras
de elogio ao ministério fossem convertidas em ofertas. Ou seja, parem de elogiar e transformem o elogio numa forma material de falar assim: eu estou tão feliz que eu não quero que essa coisa acabe, né? Eu não poderia deixar de dar o testemunho de uma pessoa. Hoje mesmo o irmão Álvaro postou um áudio no grupo Sem Fronteiras. É até ruim fazer elogios, né? Público, ele deve estar assistindo ou vai assistir posteriormente, mas ele não vai se orgulhar dessas coisas não. Mas o irmão Álvaro, ele é um exemplo de um ofertante generoso. Espero que ele não deixe de ser, nem se orgulhe por isso. Mas, para os irmãos terem uma ideia, o que é o amor do irmão Álvaro? O irmão Álvaro é uma pessoa que fala assim: gente, olha, presta atenção, o ministério de Volta à Palavra, ele fala, né? É uma coisa grandiosa que Deus nos deu. O quanto que esse ministério me ajudou a me encontrar, a compreender. Ele fala nesses termos. E, enfim, então ele fala assim, mas com tanta verdade. O irmão Álvaro, ele é um trabalhador. Ele mora na Guiana Francesa. Guiana Francesa. E ele é um trabalhador assim de Minas. Eu não sei exatamente do que ele trabalha, mas ele é um mineiro, né? Ou um cortador de árvore. É um trabalho pesado, trabalho braçal, sabe? Ele entra para dentro do mato assim, fica 15, 20 dias sem ver a família. Aí quando ele volta, ele fala, manda o áudio: ô irmãos, me perdoe porque eu sumi do grupo, mas eu estava no meio do mato lá, não tinha internet, não tem nada. E ele não é um funcionário de uma empresa que ele está garantido o emprego, não. Ele faz bico, né? Fala bico, né? Ou seja, alguém tem que falar: vem cá, eu precisar de você. Aí ele vai para trabalhar e ganha aquela coisinha pouquinha, tadinho. Ele falou, tá aí? Dê aqui. Ele falou assim que desde janeiro ele estava sem trabalho. Janeiro, fevereiro, março, sem ser chamado para ir para o mato, para cortar lenha. Aí quando foi agora no mês de março, ele foi chamado. Aí quando voltou agora, mandou uma ofertinha para nós, R$200. Dá uma dor no meu coração profunda, porque ele ficou janeiro, fevereiro e março sem o trabalho. E quando conseguiu, mandou uma oferta. Mas quando ele manda a oferta, não é assim, coloca no gasofilaço, não. Onde ele está, ele não tem como depositar. Ele tem que fazer uma viagem de barco, de 4 horas de barco, para encontrar um lugar onde depositar. Quem é que pegaria um barco? 4 horas de barco, para poder levar a oferta. Irmãos, olha, infelizmente eu gostaria muito de ofertar, mas não dá. A minha cidade não tem. Não tem banco. Vontade eu tenho muita. Quem tem, pega barco. Pega barco. E chegando lá, não tem o Banco de Brasília, BRB. Aí não dá. Aí piorou, não tem o banco de vocês, é problema de vocês. Não, irmão Jovan, você tem uma conta? Alguém tem uma conta na igreja? Alguém tem uma conta, ele falou. Na Caixa Econômica, que eu posso depositar? Eu mando o comprovante para o tesoureiro, o irmão repassa. Que coisa bonita. Que coisa maravilhosa. Isso fala de um coração generoso, movido pelo amor. Mas esse amor é uma resposta ao amor que ele recebeu. Ele compreendeu que a palavra que foi ministrada foi um serviço, e que agora ele fala: não, então eu tenho que abençoar, porque eu fui abençoado para outros serem abençoados. Pode colocar aí? Vamos ouvir o que o Álvaro colocou? Se bem que é uma coisa bem simplesinha, mas para os irmãos sentirem o amor do irmão. Bom dia, irmão Alexandre. Graça e paz, irmão. Obrigado, irmão, por me responder. Eu já consegui acessar, irmão, para mim ler.
eu tenho paciência para ler, eu consigo ler devagarinho, nem que eu demore algum tempo para mim ler, mas eu vou procurar entender tudo o que está escrito. Mas como Deus tem me dado a misericórdia, irmão, eu já tenho dito isso para algumas pessoas, eu dou glórias a Deus, graças a Deus, por Deus ter me permitido conhecer esse ministério. Sabe, Deus me deu uma luz, o nosso Pai Celestial, glórias a Ele, através desse ministério. E sobretudo, irmão Alexandre, para confortar você, mas no amor e no carinho, através da sua pessoa, muitas pessoas têm recebido essa graça de Deus, do nosso Pai Celestial. Então, o motivo de eu pedir o PDF é que sempre quando eu falo com as pessoas que não têm noção daquilo que Deus já revelou para esse ministério, eu sempre procuro facilitar o acesso da conversa para que exista uma possibilidade de eles se interessarem pela mensagem. É maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter recebido essa graça de ser abençoado mesmo com essa revelação que Deus entregou para vocês, irmão. Que Jesus proteja cada vez mais todos vocês, ilumine e revele a sua palavra, a sua vontade cada vez mais. Não somente através de vocês, mas através de todos aqueles que o buscam para glorificá-lo. Que Jesus abençoe a todos. Que maravilha. Vamos bater palma para Jesus Cristo. Jesus é bom, né? Que maravilha. Então, essas palavras do irmão Álvaro, elas são demonstradas também em gesto de quem ama, né? Eu sei que os irmãos também amam, eu sei disso, mas talvez nós estejamos tão confortáveis. Às vezes o conforto nos tira um pouco a sensibilidade. Às vezes é tão simples, né? Vocês estão aqui, toda quarta-feira eu estaria aqui com vocês, o pastor Josué está aqui conosco, né? Todos os domingos, todas as quintas, nós estamos aqui. Quem quiser, fala comigo, só ligar no meu telefone, fala comigo. É tudo assim tão farto, tudo tão natural. Aí alguém tem que estar muito longe, numa situação muito difícil, para ver o que nós estamos vendo, mas o nosso conforto nos impede de perceber. Vemos, mas não percebemos. Então, eu queria ler o capítulo, aí pensei que ia ler o capítulo 8 todinho, e o 9 com os irmãos, mas eu sempre tenho essas ideias de que vai dar certo e no tempo não dá. Mas de todo modo eu quero transmitir esse encargo para os irmãos, esse sentimento. Eu quero a contribuição dos irmãos, eu quero que os irmãos se tornem cooperadores da verdade. Queria muito que cada membro, cada um, todos, desse as mãos e juntos falasse assim: olha pessoal, nós vamos avançar. Não somente no sentido material. O material é uma questão muito importante, mas de você trazer uma pessoa com você. Sempre tem uma pessoa para você trazer, ou não tem? Tem alguém. Convide alguém, um vizinho, uma pessoa que você conhece do trabalho, um amigo, um parente. Vamos compartilhar, vamos dividir o que nós temos recebido para a glória de Deus, tá bom? Queridos, tenham essa minha conversa como um forte apelo, e eu acredito que nós vamos vencer, como até hoje nós temos vencido, tá bom? E eu posso encerrar essa palavra dizendo as palavras daquele varão macedônio: passe a Macedônia e ajude-nos. Ou seja, vem para o lado de cá, vem para cá, onde nós estamos, e contribua conosco, nos ajude, em todos os sentidos que você imaginar, e o nome de Deus será glorificado. Amém?